Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu. Eu, Ricardo Guelfi, do marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, na apresentação para a gente mergulhar juntos nesse universo da mediunidade, com alguns comunicadores aqui que estão trazendo aí os seus esclarecimentos à luz da doutrina espírita: Celina Sobral, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho. E no episódio de hoje, Walter Farid Júlio, ele que é dirigente, comunicador, expositor espírita. Seja bem-vindo, Walter Farid. Oi, Ricardo, uma alegria muito grande. Eu fiquei muito feliz em poder estar participando desse Mediunidade Sem Tabu. E a você que vai estar assistindo, ouvindo, uma alegria muito grande participar. Hoje estamos aqui à disposição para poder, dentro do possível, estar respondendo. Com certeza. Hoje vamos falar sobre sonambulismo, desdobramento, emancipação da alma. A gente vai construir aqui essa conversa no episódio de hoje. E para começar já esse tema, né, eu pergunto: qual é o significado do termo emancipação da alma, Farid? Olha, Ricardo, é interessante. Kardec foi tão feliz que no Livro dos Espíritos ele estabeleceu um capítulo 8º do Livro dos Espíritos. Ele estabeleceu 8 itens para discutir a emancipação da alma. Então, ele trabalhou com tanta afinco, estabeleceu esses processos todos. Dentre esses itens, para falar de emancipação da alma, nós temos lá sono e sonhos, sonambulismo, emancipação da alma propriamente dito, que ele vai estar estabelecendo, que dupla vista, êxtase, e outras situações como parestesia, catalepsia. É muito interessante esse capítulo. Mas como você está falando, você está perguntando especificamente sobre o sonambulismo. O sonambulismo está lá no item 5 desse capítulo. Só que o sonambulismo que Kardec estabeleceu lá, ele não refere, ele fala o sonambulismo de uma maneira assim bastante prática, vamos dizer assim, bastante natural. Mas lá no Livro dos Médiuns, no item 172, vai falar do sonambulismo mediúnico, porque o sonambulismo ele tem essa variante, o sonambulismo propriamente dito, que é estudado também na psicologia, na parapsicologia e também na psiquiatria, como o distúrbio do sono. Ele entra também no distúrbio do sono, o sonambulismo. E o sonambulismo, ele acomete em torno de 42% das pessoas no Brasil. Acredita isso, Ricardo? Então é muito interessante, né? Para quem está chegando, você, né, deu essa lista, esses itens, então também fica aqui essa dica de leitura, né, do Livro dos Espíritos. Mas para quem está chegando, começando, não sabe o que é a emancipação da alma, o que seria importante ela saber para entender os próximos temas de modo geral? De modo geral. A emancipação da alma, ele passou a ser assim, confundido muito, porque ele tem 8 itens dentro. Ele passou a ser estabelecido muito no geral, assim. O espiritualismo adequou uma utilização de utilizar assim, desdobramento. A nossa alma, que está no nosso corpo físico, ela emancipa através da expansão do chamado perispírito. E vai muito distante, de acordo com as circunstâncias e as necessidades. Porém, o nosso corpo fica dormindo, repousando e recuperando as energias físicas. E essa alma emancipada, ou vulgarmente chamando de desdobrada, ela pode interagir, aprender, ensinar e fazer uma série de coisas. Então é muito gratificante você estar estudando sobre isso e vendo sobre isso. Então, se alguém falar, ele está desdobrado, pensa que é um termo vulgar que está relacionando uma alma emancipada. Então vamos tentar entrar mais fundo nesse tema, né? Qual que é o significado desse termo desdobramento? O termo desdobramento, ele foi utilizado, ele mais acentuadamente, ele é utilizado nas obras de André Luiz, tá? E daí, o pessoal, de uma maneira geral, o grande número de nossos irmãos espiritualistas passaram a utilizar essa terminologia de desdobramentos. Muitas das vezes, em sessões de psicologia, de psicanálise, fazia o chamado hipnose
utilizando essa terminologia de desdobramento para buscar reparar aqueles distúrbios do sono que tinha algum distúrbio do sonambulismo. Então essa terminologia desdobramento é que quando essa alma emancipada poderia extrair dali algo que a pessoa acordada ali não poderia passar. Ou também a pessoa acordada fazendo uma concentração para que aquela pessoa permita um relaxamento, expansão dessa alma mesmo acordada e passava algumas verdades que está lá no subconsciente da pessoa, lá no fundo da alma, que a pessoa poderia externar aquela situação. Que normalmente no tete a tete assim, a pessoa acabaria não falando. Então existem essas possibilidades. Então, para tentar entender, é possível então estimular esse desdobramento? Tem um risco disso? É possível estimular e tem risco sim. Quando você vai estimular um chamado desdobramento, um sonambulismo, esse sonambulismo chamado sonambulismo magnético ou um desdobramento magnético, existem pessoas que vão estimular para fazer com que busque essa situação que está lá no seu inconsciente. É possível. Por isso que não é qualquer um que vai fazer isso. Nós podemos trazer risco ao corpo físico daquela pessoa se vamos fazer um estímulo através desse mecanismo mediúnico, de magnetismo, nós podemos até trazer risco para aquela pessoa. Por isso que não deve ser. E isso também, em alguns momentos, ele sofria, algumas equipes, tipo folclóricas, fazia esse chamado desdobramento ou sonambulismo magnético para fazer chacota. Isso aí trazia transtornos. Então, existem algumas clínicas especializadas que cuidam dessa parte do sonambulismo ou mesmo dos distúrbios do sono, que leva em consideração, que faz esse tipo de desdobramento assistido. Então é possível sim, mas tem que ser profissionais ou, se for numa sessão mediúnica, que as pessoas estejam extremamente preparadas para aquilo. Não para fazer só aleatoriamente ali uma brincadeira. Isso não é aconselhável. Então, para a gente fechar nessa introdução, Farid, qual a diferença entre emancipação da alma e desdobramento? A diferença é que significa que desdobramento é uma terminologia comum que passou a ser utilizada, mas se nós levarmos em consideração, nas obras de Kardec, a palavra desdobramento não aparece. Tá? No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ela aparece. Tá? E nossos irmãos, de uma maneira geral, os espiritualistas, utilizam isso aí com uma certa frequência. E dentro do espiritismo, passou a se utilizar muito o termo desdobramento. Mas se nós formos levar em consideração, emancipação da alma é o conjunto, não só de desdobramento, é o conjunto de tudo. Porém, a terminologia desdobramento está mais ligada ao sonambulismo, especificamente. Certo. Uma pessoa que está aí com essa alma emancipada ou está em desdobramento, né, como a gente veio entendendo, ela pode ser vista, né, a alma, o espírito dela pode ser visto por outra pessoa encarnada? É possível. É possível, não, porque na realidade nós não enxergamos o espírito de uma pessoa. Nós enxergamos através daquela alma emancipada, ela está utilizando o perispírito. Então o perispírito ele é moldável. Se aquela alma emancipada ela quiser moldar, aparecer, ela consegue, porque o espírito ele tem esse controle. Então imagina que tem um espírito, mesmo que nós estamos vivenciando a experiência física, eu estou encarnado e você está encarnado, e a minha alma emancipada, eu, depende da situação, posso ser vista por você. Você vai ver uma expansão da minha alma lá e fala, nossa, eu vi o Farid aqui. Mas na realidade você viu o meu perispírito, utilizando a expansão da minha alma, emancipada. Pode acontecer também. Agora a gente vai para o caminho do sonambulismo. Muitas pessoas já ouviram falar do sonambulismo, às vezes até são sonâmbulas ou pessoas, né, convivem com pessoas na casa. No livro dos médiuns a gente encontra aí várias definições do sonambulismo. O que é, para o espiritismo, o sonambulismo, Farid? O sonambulismo é quando
vamos dizer assim, lá na sequência do chamado sono, sonhos, e depois em seguida logo vem sonambulismo. O que é o sonambulismo? É um sonho muito mais expandido, ou seja, quando nós estamos sonhando, um sonho chamado sonhos vulgares ou sonhos comuns, nós estamos ali com a alma até certo ponto expandida, mas no sonambulismo é muito maior. Então esse sonambulismo, essa alma expandida, ela pode, dependendo da situação, nesse processo de expansão, ela pode interagir com outros espíritos. Se isso acontecer, deixa de ser um sonambulismo comum, passa a ser um sonambulismo mediúnico. E em algumas situações, esse sonambulismo, ele é muito, assim, rico em situações, muito rico em detalhes. Então é muito interessante que a pessoa pode estar fazendo algo que no estado normal ela não faria. No estado sonambúlico mediúnico ela pode estar fazendo. É quando realmente ocorre uma emancipação da alma com muito detalhe. A pessoa vai ver, vai ouvir, vai interagir, vai ver cores e vai narrar. Então é muito interessante quando você possa diferenciar o sonambúlico natural do sonambúlico mediúnico, que é uma expansão muito mais, vamos dizer, aclarada, muito mais desenvolvida. Ou também, pode falar, como fala o termo que nós falamos, o desdobramento. É muito mais completo. É por isso que é muito interessante que Kardec não deixou só no Livro dos Espíritos, ele foi lá no Livro dos Médiuns tratar. Porque lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 172, ele explica esse diferencial aí que existe. Porque, de uma maneira geral, o sonambulismo que mais acontece é o sonambulismo natural, aí, mas o sonambulismo mediúnico, ele é mais complexo. É ruim? Não. Porém, existem algumas situações que requer cuidados especiais. Requer cuidados especiais, por quê? Pode trazer gravidade para as pessoas daquela casa ou o próprio médium que está sonambúlico. Ele está em estado sonambúlico. E aí você requer controle e tratamento, logicamente. Tanto para esse sonambulismo mediúnico como para o sonambulismo natural, né? Existe um mito que a gente sempre escuta, que é que se a gente acorda, né, um sonâmbulo à noite, ele pode morrer. Como que é acordar um sonâmbulo? Esse você já verdade? disse. Isso é um mito, Ricardo. Se isso fosse verdade, você não estaria falando com sonambúlico. Sou eu. Eu sempre tive muito sonambulismo. Muito, muito, muito. Eu não vou relatar aqui coisas pessoais. Eu, logicamente, depois que eu estou menos jovem, então isso aí está controlado. Mas na fase assim de 18, 19 anos, era muito séria o grau de sonambulismo. Então eu já estaria morto. Porque eu era acordado, quando estava nos atos sonambúlicos, andando pela casa lá e fazendo as coisas aleatoriamente, era acordado. Então, e não era acordado tão assim docemente, era acordado com bravura. É interessante você estar trazendo, né, essa questão pessoal. Para quem está acompanhando a gente em casa, talvez tenha essa vivência, talvez tenha ali familiares. Qual recado, mensagem você deixa para essas pessoas para lidar tanto com o sonambulismo mediúnico como natural? É muito importante, se você é sonambúlico ou tem alguém na família que tem sonambulismo, é muito importante, se for uma criança, um adolescente, um jovem ou mesmo um adulto, analisar e verificar pelo crivo da razão. Verificar se esse quadro sonambúlico está trazendo problemas para aquela pessoa ou para os familiares. Porque por medida de segurança, é muito importante que nós possamos estar procurando um acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, vai verificar. Porque o sonambulismo, para alguns, é folclore. Para outros, não é folclore. Então, nós temos que estar experienciando isso, analisando com muito cuidado, com muita clareza. Porque é algo que, infelizmente, as pessoas levam sempre em chacota e pratica bullying com relação a isso.
tá? E é algo sério. Existem quadros sonambúlicos que requer um acompanhamento muito rigoroso, porque foge da casinha. Nós tivemos, há pouco tempo aí, um jovem filho de um treinador brasileiro que acabou, em um ato sonambúlico, cometendo pulando pela janela do apartamento que morava, acabou acontecendo uma tragédia. Então, é muito importante, não faça chacota. Verifique o grau de sonambulismo. Se for um jovem, um adolescente, não leva na brincadeira aquela situação. Vai verificar, procura. E principalmente, Ricardo, eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma fase, desde a puberdade e na adolescência, que esse jovem sofre uma transformação muito grande. A nossa glândula pineal, ela aflora de uma tal maneira. Então, existe alguma confusão. E se esse indivíduo tiver quadro de sonambulismo, isso pode aumentar. É muito importante levar, porque pode levar esse quadro de sonambulismo, pode levar a uma insegurança nesse jovem e acarretar ansiedade, distúrbios psicológicos, que pode levar até um acontecimento mais grave. Eu sugiro que procure sempre um acompanhamento, nunca deboche de um sonâmbulo. Então fica aqui, né, esse recado importante, né? Busque ajuda médica, profissionais aí da área da saúde que vão poder auxiliar nesse primeiro momento. Se questões, né, sinais mediúnicos, a gente vem tratando isso aqui, busque uma casa espírita para também esse auxílio, esses dois pontos, né, Farid? A gente vai falar. É importante uma pessoa falando, ele está fazendo acompanhamento na casa espírita. Nós nunca sugerimos somente você procura assistência na casa espírita. Você tem que sempre estar avaliando médico, psicológico e espiritual. E esse tríade aí de situações, porque nós não podemos só achar que é espiritual. Nós temos que levar em consideração se é psicológico, ou se é físico, ou espiritual. As três coisas juntas. Porque se nós acreditarmos que é só uma parte, nós podemos cair no erro. Então, vamos estabelecer. Se você não estiver sentindo bem, tiver ter quadro sonambúlico, ou alguém da família, filho, irmão, tá? É muito importante dar o apoio. Queria agradecer, Farid, aqui os seus esclarecimentos, sua palavra. Agradecer também você de casa que está acompanhando a gente. Até o próximo episódio, a gente se vê. Eu vou deixar a palavra final agora para o Farid também se despedir de você. Eu agradeço imensamente, é uma grande oportunidade. Nós estamos aqui entrando nessa fase de falar um pouco sobre os assuntos mediunidade sem tabu. Estou bastante feliz e emocionado em estar podendo interagir aqui com vocês esta singela mensagem. Gratidão a todos. Até o próximo episódio. Até o próximo.